Bom, nas últimas décadas, o avanço das tecnologias voltadas à saúde tem aberto um novo espaço para uma nova categoria de negócios, as Femtechs, startups focadas na saúde e no bem-estar feminino. Esse mercado, que inclui soluções para dor, prazer, fertilidade, maternidade e menstruação, é hoje um dos mais promissores globalmente. Só que aqui no Brasil ele ainda enfrenta preconceitos, barreiras estruturais e uma enorme lacuna de investimentos. Para falar sobre os desafios, as oportunidades desse setor que já movimenta milhões, pode alcançar mais de $1 trilhão até 2027. Olha aí quem já está com a gente aqui no Money Times, Camila Farani, investidora, empreendedora e uma das vozes mais influentes do ecossistema de inovação no país. Cami, boa tarde, que bom ter você por aqui. Nath, boa tarde a todos que nos assistem. E é verdade, né? Eu acho que a gente até tem uma imagem em que fala assim, se a gente tem uma projeção global até 2027 de aproximadamente 1,1 trilhões de dólares, né? O investimento no Brasil, e a gente está dando uns dados de 2022, porque a gente não, até você fazer essa curva de crescimento, a gente está falando de 10,2 milhões de dólares. Você registra cada vez mais um crescimento, são crescimentos aí de uma certa forma até exponenciais. Mas uma coisa que eu preciso trazer aqui é o seguinte, né? O mercado de fintech, né? Ele é um mercado onde, via de regra, são mercados onde o modelo de negócio, o público final são mulheres. Não necessariamente ele precisa ser fundado por mulheres ou algo nesse sentido, né? Mas ainda assim, ele é um mercado que tem certas restrições. Por quê? Porque, apesar desse potencial bilionário, né, eu vou relembrar aqui uma história que foi assim que eu comecei a fazer investimento anjo lá de trás. Tinha uma empreendedora, nunca me esqueci o nome dela era Suzana, e ela tinha um e-commerce de cosméticos, tá? E aí, assim, na maioria lá do Gavin, na maioria não, eram 17 homens e eu era a única mulher. E um grande amigo meu, investidor, também falou, Camila, a gente precisa disso aqui, porque a gente não consegue, a gente não vai saber testar o que vai funcionar para a pele, para a olheira, etc. e tal. Por quê? Porque o e-commerce é só de produtos cosméticos, principalmente voltados para a mulher. Então, é óbvio, né, que se você trata de um mercado onde você tem investidores predominantemente masculinos, é óbvio que, embora já tenha esse crescimento, é óbvio que esse número reduz. Outras questões que são valiosíssimas trazer. Tem um viés inconsciente cultural ainda, porque o corpo feminino, ele historicamente, ele foi menos estudado na medicina. Então, quando você trata de desenvolvimento tecnológico, né, mesmo que cada vez mais, né, a saúde feminina ela é um grande nicho, e não como um mercado transversal que afeta 50% da população. 50% da população, Nath. Então, falta de mulheres também nos comitês de investimento. Por quê? Porque essas startups, muitas vezes, elas precisam de capital para escalar, né? Por quê? Porque do outro lado da mesa, eu falo isso muito nas minhas palestras, né? A pessoa não tem as dores da endometriose, não tem dor da menopausa, da infertilidade. Então, muitas vezes é provável que subestime o tamanho do problema e, por consequência, do mercado, tá? Estigma, silenciamento. A gente falar sobre ciclos menstruais, né, libido, amamentação, depressão pós-parto, ainda, durante muito tempo, isso foi visto como um certo descaso. Né? Olha que coisa. Eu estou falando em causa própria, né, Nath? Quantas vezes você já não ouviu assim, isso aí não é nada, isso aí vai passar, ou isso aí é frescura? Exatamente. Né? Essa tendência sempre, né, de diminuir, de minimizar, e aí isso se reflete nessas decisões, né, de investidores, de fazer aportes, de fato apostar, né, nesses projetos. Mas é importante lembrar que, assim, obviamente, há 15 anos atrás estava pior, há 10 melhorou e agora cada vez mais tem melhorado. E tem melhorado, assim, uma perspectiva minha, né, eu recebo aproximadamente 60, 70 pitches aí por mês, fora, né, as outras gestoras. Então, realmente, a gente vê cada vez mais as female techs assim, tomando mais espaço. Mas ainda é um caminho desafiador. Então a Camila já trouxe aqui alguns pontos, né, que explicam esse negligenciamento. Agora, Cami, eu queria entender como é que você enxerga o papel da experiência da usuária, né, nesse caso, no crescimento dessas empresas. É um diferencial competitivo real ou é apenas ali um discurso de marketing?
Então, eu acho que quando a gente fala da experiência da usuária, né, eu acho que são dois aspectos, né? Primeiro, a experiência da usuária, isso aí vale para todos os mercados que lidam com tecnologia, é você cada vez mais ter uma usabilidade melhor, né, na forma como você vende o produto. Recentemente, eu fiz parte de um pitch onde tinham ali realmente produtos para mulheres, né? E principalmente para a parte íntima da mulher. O que isso quis dizer, né? Isso quis dizer, puxa, na hora eu quis testar. Né? Na hora, você precisa de dados para saber a eficácia disso, claro. E aí, sim, não que o marketing não existe, porque o marketing ele foi feito para dar resultado, mas marketing por marketing sem gerar resultado não vai vender. É igual aquela coisa que você fala assim, puxa, a minha loja é a melhor loja do mundo. Você pode botar lá uma faixa, você pode botar um monte de outdoor, você pode dizer, mas se as pessoas, de fato, não tiverem resultado com aquilo que esse negócio se propõe, esquece, o marketing vai por água abaixo. Faz sentido mesmo. Ô, Cami, e você citou o ecossistema de investimentos, né, a importância dele. Agora, mesmo com startup crescendo a 2, 3 dígitos ao ano, elas ainda acabam recebendo menos, né, do que outros setores. O que falta, então, para o capital acompanhar essa transformação e esse crescimento? Bom, primeiro, coragem e repertório. Tá? E aí, quando eu digo repertório, dados históricos, né, que comprovem realmente, e a gente já tem bastante dados, mas volto a dizer, é um desafio, dados que comprovem a importância, né, de lidar com a saúde feminina quando você considera aí 50% da população, principalmente do Brasil. Tá? Mas um outro fator que é importante e muito curioso, no Ela Vence, a gente teve uma empreendedora que apresentou um pitch, onde ela tinha uma metodologia de yoga, principalmente voltada aqui para a parte uterina, né? E aí, quando ela trouxe os dados e ela trouxe a eficácia, né, do que isso fazia, principalmente com relação à depressão, com relação à endometriose, com relação à saúde da mulher, aquilo me tocou. Por quê? Porque eu tenho endometriose, não tem problema nenhum de falar isso. Demorei muitos anos, porque era tabu, né? Então, quando ela trouxe isso, a primeira coisa que eu falei o seguinte, você está com alguma aluna aí? Eu preciso ouvir dessa aluna realmente a eficácia. E, de fato, a aluna me trouxe uma série de resultados que ela teve. Então, assim, é claro que, né, se você junta um viés de lá de trás, né, que está diminuindo, mas de lá de trás, de preconceito, se você usa a própria falta de coragem dessas mulheres aliadas aí realmente a menos dados históricos, a pessoa ela vai fazer um custo de oportunidade, o investidor vai pensar o seguinte, puxa, caramba, eu vou investir, vou colocar o meu dinheiro aqui ou eu vou colocar aqui, de repente, numa fintech, numa health tech? E é daí onde vem, né, eu trouxe o meu exemplo, porque eu sou uma investidora mulher, né, então, muitas das coisas que a gente sofre de dores ou de questões, a gente consegue entender. Porque, obviamente, a gente não pode falar para outros públicos. Exatamente, Cami. Agora, e aí, para fechar, então, acho que você já deu vários toques que mulheres à frente de startups, né, e de projetos vão aproveitar certamente. Agora, queria que você saber o que você diria para investidores, né, que estão, então, junto com você do outro lado aí do balcão e que, eventualmente, ainda tratam essas startups com certo desdém, podemos dizer assim, ou é muito nichado. O que você tem de informação, de dica, de sugestão? Tem uma frase que é muito comum dentro do mercado de venture capital que se chama nail to scale, né? O que isso quer dizer? Nail, né? Ali você realmente assim, é quase cutilar, né? Mas assim, você realmente entra no nicho. Por exemplo, o Meta ele começou vendendo para a Ivy League norte-americana, ou seja, para as maiores universidades, né, norte-americanas. Ele não começou do jeito que ele está. Então, quando você olha cada vez mais para as mulheres, cada vez mais com força, né, com a missão, o propósito, o empoderamento feminino ganhando cada vez mais escala, mulheres empreendendo, é importante que, eu diria, abram os olhos. Porque o que você está chamando muitas vezes de nicho é metade da população global, né? E o mais importante, é uma metade que toma decisões. 90% das decisões, muitas vezes,
seja do casal, seja de casal de mulheres, etc. e tal, assim, são tomadas por mulheres. Soma-se a isso, mulheres cada vez mais mães que chamam a responsabilidade para si, a gente tem aí números cada vez mais relevantes. Inclusive, a gente outro dia falou aqui sobre, né, o mercado de mulheres, que ele vai atingir mais de alguns trilhões de dólares até 2035. Bom, dito isso, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: mulheres são 50% da população global e mãe dos outros 50%. Eu amei essa informação, Cane. Você sabe, né? Tomando nota lá pro pitch do Kids por aí no futuro, hein? Meu projeto. É verdade. E é isso. E muitas vezes elas tomam, então, 90% das decisões financeiras da família, é isso? Isso aí. Comprovado na minha bolha, viu? Tá vendo? Então é isso. Maravilha, muitíssimo obrigada, viu, pela conversa, pelas dicas, pela inspiração de sempre, Camila Farani. Até a próxima. Um beijo.